Por que pensar na determinação do diâmetro exato do rotor de uma bomba hidráulica? Se eu estou desenvolvendo um projeto de uma instalação de recalque, eu vou ter que especificar o seu ponto de trabalho. Se este ponto de trabalho me representa uma vazão maior do que a vazão de projeto, pode me levar a uma perda de carga maior. Esta perda de carga maior pode me levar também a ter a necessidade de uma carga manométrica maior. Ora, vazão maior, carga manométrica maior implica numa potência consumida maior. E se eu tenho uma potência consumida maior, é claro que eu estou tendo um gasto maior. Para minimizar o custo de bombeamento, é importante trabalhar no ponto de projeto. Isto implica em ter um diâmetro de rotor exato, ponto de trabalho da bomba. Vamos reforçar que ele é obtido no cruzamento da CCB com a CCI. Até aqui, sempre optamos em pegar o diâmetro do rotor imediatamente acima, o que originava uma vazão e uma carga manométrica eventualmente maior. Isto pode acarretar, sim, um custo de bombeamento maior, já que o custo de bombeamento seria o peso específico do fluido que está sendo bombeado, vezes a vazão de trabalho, o HB de trabalho, dividido pelo rendimento da bomba no ponto de trabalho, vezes o rendimento do motor elétrico selecionado, vezes 1000, isso para que essa potência consumida saia em kilowatt, vezes o tempo de operação da instalação, hora por dia, vezes o número de dias no ano e vezes o preço do quilowatt-hora. Ora, se a vazão é maior, se o HB é maior, pode me dar um custo de bombeamento maior. Então é por isso que devemos pensar no diâmetro exato do rotor da bomba, porque poderemos estar trabalhando com uma vazão e um HB menor, o que vai me dar, em consequência, um custo de bombeamento menor. Vamos verificar isso através de um exemplo. Um exemplo extraído de um fabricante, que é a KSB, e através desse exemplo, o meu objetivo é que a gente aprenda fazendo. Até o momento, quando o nosso ponto de projeto, formado pela vazão e pela carga manométrica, não caísse em uma das curvas dos rotores, optávamos em escolher o diâmetro de rotor imediatamente acima. Vamos considerar o exemplo. Temos uma vazão de projeto igual a 110 metros cúbicos por hora e uma carga manométrica de projeto de 25 metros. A bomba escolhida tem estas curvas. Observem quando eu marco os 110 metros cúbicos por hora e o 25 metros, o ponto fica entre o rotor de 234 e 247 milímetros. Acabamos optando pelo diâmetro de 247 milímetros, o que nos leva a considerar uma vazão um pouco superior a essa e uma carga manométrica também. Agora, vamos analisar a situação onde desejamos determinar o diâmetro do rotor que vai nos dar realmente a nossa condição de projeto, ou seja, no caso, a vazão de 110 metros cúbicos por hora e a carga manométrica de 25 metros. Novos desafios abrem as portas da mente. Vamos considerar esse desafio como a determinação do diâmetro do rotor exato. Vamos pegar um exemplo da própria KSB, que é um fabricante das bombas hidráulicas. O manual da KSB pode ser acessado na web nesse endereço. Basta copiar, vocês terão acesso ao manual da KSB em português, em inglês e também em francês. Considerando as coordenadas de projeto, vazão de 110 metros cúbicos por hora, a carga manométrica de 25 metros e as curvas da bomba escolhida, especifique o diâmetro do rotor que originará a condição desejada. Este é o nosso problema. Iniciamos representando a origem do plano cartesiano, respeitando a escala adotada. Como nós saímos do 10, pegamos a mesma escala, marcamos o 5, traçamos a reta desde a origem encontrada, passando pelo ponto de trabalho e atingindo o diâmetro de rotor imediatamente acima. Então aqui nós temos a origem, traçamos uma reta que passa pelo ponto da vazão 110 metros cúbicos por hora e o HB de 25, até cruzar o diâmetro de rotor imediatamente acima, ou seja, no nosso caso, 247 milímetros. Fica evidente que nessa situação nós estamos lendo uma vazão de 113 metros cúbicos por hora e um HB de 25,5 metros. Como eu disse, ficou acima da vazão e do HB do ponto de projeto.
Inicialmente pensaríamos em recorrer às condições de semelhanças de bomba, onde igualaríamos os seus adimensionais. No caso, o coeficiente de vazão, o φ, que seria a vazão dividido pela rotação vezes o diâmetro do rotor ao cubo, o psi, coeficiente manométrico, aceleração da gravidade vezes a carga manométrica dividido pela rotação ao quadrado vezes o diâmetro do rotor ao quadrado, e o coeficiente de potência, que seria a potência nominal da bomba, dividido pela massa específica do fluido vezes a rotação ao cubo vezes o diâmetro do rotor aqui. A condição de semelhança, nós vamos igualar o φ do modelo com o φ do protótipo. Psi do modelo igual ao psi do protótipo. E o Q do modelo igual ao Q do protótipo. Lembrando que nessa igualdade nós estaremos impondo as condições de semelhança completa. Isso é válido. Principalmente nessa semelhança completa nós temos também a semelhança geométrica. Semelhança geométrica que implica que todas as dimensões físicas têm o mesmo fator de proporcionalidade. Todos os componentes têm a mesma relação, a mesma escala. Aí nós teríamos, nessa situação, considerando a rotação constante, as condições da vazão do protótipo à vazão do modelo, igual o diâmetro do rotor do protótipo, o diâmetro do rotor do modelo ao cubo, carga manométrica do protótipo, carga manométrica do modelo, igual ao diâmetro do rotor do protótipo, o diâmetro do modelo ao quadrado, potência do protótipo, sobre potência do modelo, igual ao diâmetro do rotor do protótipo, o diâmetro do rotor do modelo à quinta. E isso foi válido porque nós consideramos a rotação constante. Só que no nosso caso, eu não posso recorrer a isso. Por que eu não posso recorrer a isso? Porque eu não tenho uma semelhança completa, eu não tenho uma semelhança geométrica. Por quê? Porque nós só diminuímos o diâmetro do rotor. As outras dimensões da bomba não foram alteradas. O fabricante faz isso para que ele possa, considerando uma mesma carcaça de bomba, vários diâmetros de rotor. É claro que essa redução é limitada até por conta da diminuição do rendimento. Ele limita essa redução a 20% do diâmetro de rotor máximo. Só que na hora que ele faz isso, ele só mexeu com o diâmetro de rotor, eu não tenho mais a semelhança completa. Não posso recorrer aos adimensionais para obter as informações do diâmetro do rotor. Nesse sentido, uma das referências mais usada é o Karasik. Através do Karasik, nós temos a relação de vazão igual à relação de diâmetro. Então, vamos considerar, por exemplo, 2, o protótipo, um modelo. Então, nós teremos vazão do protótipo, vazão do modelo sobre o diâmetro do rotor do protótipo sobre o diâmetro do rotor do modelo, só que ao expoente 1. Teríamos a relação das cargas manométricas elevada ao expoente 2 e teríamos a potência elevada ao expoente 3. Existem outras maneiras para fazer. Existe, por exemplo, uma que é bastante usada, que considera a relação de diâmetro ao quadrado quando igualada à relação de vazões. Existe ainda a do Stepanov, que propõe uma redução do diâmetro em função da relação que existe entre o diâmetro do rotor do modelo e do protótipo. Mas na maioria das aplicações, como no caso do problema da KSB, a redução do diâmetro do rotor, no caso da bomba radial, essa pelo fato de ser mais usada, e é nela que eu posso fazer a redução. Eu não faço em outro tipo de modelo de bomba. Eu só faço quando a bomba for radial. Nessa situação, a curva característica, ela basicamente vai obedecer às seguintes equações. Eu vou ter que realmente a vazão do modelo sobre a vazão do protótipo, vazão do modelo sobre a vazão do protótipo é igual ao diâmetro do rotor do modelo sobre o diâmetro do rotor do protótipo. A vazão está na proporção direta. A carga manométrica do modelo sobre a carga manométrica do protótipo, a relação dos diâmetros ao quadrado. Existe também a relação das vazões, considerando o diâmetro do modelo e do protótipo ao quadrado. E nós vamos calcular o diâmetro do rotor para essas três condições. E vamos sempre acabar optando, por questão de segurança, pelo resultado maior deles. Lembrem, M é modelo, P é protótipo. Consideramos modelo os dados obtidos da curva do diâmetro do rotor que existe. E o protótipo, o diâmetro do rotor que nós desejamos determinar. Utilizando as formas anteriores, para o exemplo dado, ou seja, para a vazão de 110 metros cúbicos por hora e a carga manométrica de 25 metros, nós vamos obter, pela condição da relação do diâmetro elevado ao expoente 1,
um diâmetro de 240,4 milímetros. Quando consideramos ao quadrado, deu um diâmetro de 243 milímetros. E quando trabalhamos com a carga manométrica, deu um diâmetro de 244,5 milímetros. Acabamos optando pelo diâmetro do rotor de 244,5 por questão de segurança. É mais ou menos praxe se adotar um diâmetro sempre maior. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Bons estudos!